Olá, alunos! Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane e estarei com vocês nesta aula de agora. Essa é a nossa aula de número 16 e vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre funções nitrogenadas, aminas e amidas. O detalhamento é conceito, reconhecer as funções aminas e amidas e aplicação das funções orgânicas no cotidiano. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, falando sobre as funções nitrogenadas, a gente precisa primeiro compreender o que são as funções nitrogenadas. São compostos orgânicos que apresentam, além de carbono e hidrogênio, apresentam também o nitrogênio, por isso que o nome se dá funções nitrogenadas. Algumas dessas funções nitrogenadas também apresentam o oxigênio. Então, por que a gente estuda as funções nitrogenadas? Porque elas estão bastante presentes em nosso dia a dia. As funções nitrogenadas mais complexas, elas fazem parte do nosso metabolismo, elas fazem parte das funções biológicas, porque elas compõem os aminoácidos, elas compõem aí as proteínas, hormônios, enzimas. Além disso, na indústria, as funções nitrogenadas elas são muito utilizadas para a fabricação de detergentes, medicamentos, plásticos, explosivos e tecidos e uma infinidade de produtos. Então, por isso a importância de se estudar as funções nitrogenadas. A primeira delas são aminas. Vamos ver o conceito das aminas. As aminas são bases orgânicas que são obtidas a partir da substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios do NH3. O NH3 é amônia. E essa substituição vai ocorrer por grupos alquilas ou arilas, que podem ser iguais ou diferentes entre si. Então, esse grupo amônia, vou colocar aqui os pontinhos. Tem aqui, ó, é desse jeito. Esse é a amônia. Tem esses 3 hidrogênios. Quando um desses 3 hidrogênios é substituído por um radical orgânico, passou a ser amina. Então, vamos visualizar essas aminas. Elas podem ser classificadas em aminas primárias, secundárias ou terciárias. Isso vai depender de como está ligado no nitrogênio. Então, tá aqui, ó. O nitrogênio tá aqui e aqui tem o radical metil. Ela é chamada de amina primária, porque só tem um radical metil. Nesse outro aqui, ela é chamada de amina secundária, porque tem aqui, ó, 2 radicais, não necessariamente o metil, mas são 2 radicais, ou seja, ocorreu a substituição de 2 hidrogênios. Lembram-se que a amônia tem 3 hidrogênios, quando ocorre a substituição de um desses hidrogênios, amina primária. Quando ocorre a substituição de 2, amina secundária. E nesse caso aqui, ocorreu a substituição de 3 hidrogênios por radicais orgânicos. Então, por isso que é classificada como sendo amina terciária. Essa é uma das classificações. Elas podem ser aminas alifáticas, que é assim, ó, de cadeia aberta, ou aminas aromáticas, que tem o anel aromático. Não esqueça, o que é o anel aromático? É esse aqui, ó, que tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. A gente está sempre falando aqui desses compostos, desses aromáticos. Então, a gente não pode esquecer dos aromáticos, porque independente se a função é oxigenada ou nitrogenada ou somente hidrocarbonetos, o anel aromático está sempre aparecendo aqui nos compostos orgânicos, certo? Então, essa é uma das outra classificação das aminas. Uma outra classificação é classificar quanto à quantidade de grupos aminos que aparecem. Quando só tem uma vez o grupo amino, ela é chamado de monoamina.
Quando tem duas vezes o grupo amino, que é o NH2, ela é chamada de diamina, porque tem duas vezes aí o radical amino, que é o NH2. Quando tem 3, vai ser chamada de triamina. Essa é uma das classificações também. Ou seja, as aminas podem ser classificadas em aminas primárias, secundárias ou terciárias, podem ser classificadas em aminas alifáticas ou aromáticas e podem ser classificadas em monoaminas, diaminas ou triaminas. Essas são as classificações das aminas, certo? Então, a gente precisa analisar, saber se ocorreu a substituição de apenas um hidrogênio ou 2 ou os 3 hidrogênios. Então, a gente precisa analisar bem aí o composto orgânico, certo? Agora, vamos para a nomenclatura das aminas. Observem aqui. Segue as regras de nomenclatura, que é a regra oficial, só que olha só como é um pouquinho diferente como é das aminas. É o nome do radical. O que é o radical? É aquele que termina em il, metil, etil, propil, mais a palavra amina, que a amina tem ali o NH2 ou NH ou N, dependendo de como ela foi substituída. Vamos ver aqui. O que nós temos? Está aqui, ó, já está até destacado. Esse daqui é o radical metil. E esse daqui é a amina, é o que caracteriza a amina. E a gente junta tudo e forma o nome dele, metilamina. Ou, se quiser fazer uma leitura, só metilamina. É o nome do composto, certo? Observem esse outro aqui, ó. Que radical é esse? Metil. A parte central aqui é a amina. Observaram que essa amina ela foi dissubstituída? Não, essa amina foi dissubstituída porque saíram 2 hidrogênios para dar lugar aos radicais orgânicos. Esse radical aqui, quando ele é cadeia principal, ele se chama benzeno. Mas quando ele é ramificação, a nomenclatura muda, ele é fenil. E por ordem alfabética, quem vem primeiro? Fenil ou metil? Fenil. Esse vem primeiro e o metil vem depois, por causa daqui, ó, ordem alfabética, o F e o M, certo? Então, o nome desse composto, fenil, metil e aqui amina, tudo junto. Fenilmetilamina é o nome desse composto. Pode fazer uma leitura só, fenilmetilamina, desse jeito, certo? Ou então a gente pode fazer separadamente, como esse outro. Tá aqui o nitrogênio, ele é a parte central do composto, certo? Porque é uma amina e essa amina ela foi substituída, os 3 hidrogênios foram substituídos. Ela é uma amina que ela foi substituída 3 vezes aí, certo? Então vamos ver os radicais. Que radical é esse? Metil, é o nome dele. Que radical é esse? Tem 2 carbonos, etil, é o nome dele. E qual o nome desse outro radical? Propil. E depois, por último, o nome do nitrogênio, que é a amina. Por ordem alfabética, etil, metil, propil, amina. Tá aí, ó, todos os radicais e mais a palavra amina. Pode ser sem o hífen? Pode fazer. Eu trouxe aqui para vocês com o hífen, separando para vocês verem como estão aí os radicais. Etil, metil, propil e a palavra amina sempre vem por último, certo? Vamos ver mais uns exemplos. O que nós temos? Olha esse outro aqui. O nome do composto, etil-dimetilamina. Por quê? Tá aqui o radical etil, é esse aqui. Tá aqui um radical metil e tem outro, tem 2 vezes o metil, por isso que está dimetil.
e mais amina. O nome desse composto é etil-dimetilamina, é o nome dele. Esse outro aqui, não podem esquecer, fenilamina, tudo junto, fenilamina. Uma nomenclatura muito usual, comercial, que todo mundo já deve ter visto, é que a fenilamina, esse composto aqui, ele é a base da anilina, que são corantes. Tanto faz ser corantes de alimentícios ou não, para atingir roupa, para fazer tinta, a base é a fenilamina, que é uma anilina, a sua nomenclatura comercial. Além disso, temos outras aminas bastante importantes, como, por exemplo, quando nós temos assim, quando a gente sente, todo mundo já deve ter ido à feira, ou já deve ter, principalmente os mais velhos, percebem quando a gente vai à feira comprar o peixe, percebe, esse peixe ele tá estragado, esse peixe aqui tá bom. De longe a gente consegue sentir o cheiro do peixe, principalmente do peixe podre, não é? O que acontece aí? Acontece que nós temos proteínas e quando ocorre aí a desnaturação das proteínas, vai ocorrer a liberação de uma amina muito conhecida que a gente sente de longe, é trimetilamina. Aqui a gente costuma falar, tá pitil de peixe. Esse pitil de peixe nada mais é do que essa amina, trimetilamina, é um odor forte de peixe podre, de peixe estragado. As aminas, elas não têm aromas agradáveis, como, por exemplo, o cheiro de podre mesmo e o cheiro de cadáver, sabe? Assim, vocês já tiveram oportunidade de visitar, por exemplo, um laboratório de anatomia, a gente sente de longe uns cheiros mais fortes, o cheiro de cadáver, ou quando infelizmente encontra um cadáver já em estado de decomposição, de longe a gente sente o cheiro. Por quê? Por causa de duas aminas que estão presentes aí, que é a putrescina e a cadaverina, que nós temos aqui na nossa próxima cartela. Essas duas substâncias, elas são responsáveis por esses cheiros desagradáveis, esses cheiros muito fortes. A putrescina, ela é uma diamina, o nome é 1,4-diamina. Observem que a cadeia principal tem 4 carbonos, por isso que se chama butano. A nomenclatura aqui, ela é diferenciada por causa do NH2 que substituiu 2 vezes, tem 2 vezes, então é 1,4-diaminobutano. A cadaverina, a cadeia principal tem 5 carbonos, quer ver? Contem aqui comigo, tem 5 carbonos e tem um radical metil no carbono 1, um radical amino no carbono 1 e um radical amino no último carbono da cadeia, que é o carbono 5. Então, o nome do composto ficou 1,5-diamino com 5 carbonos pentano. É esse cheiro de cadáver, esse cheiro de podre, para vocês terem uma ideia de como as aminas têm cheiros desagradáveis. Além disso, a gente consegue encontrar as aminas na medicina, em medicamentos, por exemplo, a morfina. Já ouviram falar em morfina? A morfina, ela é extraída, encontrada na folha da papoula. A morfina, ela é um remédio que esse remédio foi produzido para dar sono, para induzir ao sono. Sabe quando as pessoas estão com muita ansiedade, não conseguem dormir? Então, ela foi produzida há muito tempo atrás para dar sono e se chama morfina em homenagem ao deus grego do sono, que é Morfeu, por isso que se chama morfina. Só que esse também é um remédio muito forte e hoje em dia ele é muito utilizado principalmente nas pessoas que estão em estágio terminal de câncer para tentar aliviar a dor dessas pessoas, certo? Então é assim que a gente consegue observar
as aminas também na medicina, em forma de medicamentos. Elas também podem ser encontradas em anestésicos, também em antibióticos, por exemplo, a penicilina. Geralmente, quando a gente ouve falar em ina, geralmente são as aminas. Além disso, a gente também tem outros usos das aminas. Observem aqui. O que nós temos também, além da morfina? A gente consegue encontrar as aminas na cafeína, é lá onde a gente encontra o cafezinho. Tem o cafezinho, quando você diz, eu tô viciada em café, é porque você está ali absorvendo a cafeína, que causa, assim, uma certa dependência química, e a nicotina, que também causa dependência química, que a gente encontra nicotina no cigarro. Então, as aminas a gente encontra também em muitas drogas, cocaína, anfetamina, aqui a própria nicotina, que elas causam dependências químicas, porque elas atingem o sistema nervoso central. Então, não pode sim você pegar qualquer medicamento e começar a tomar, porque você pode causar ali uma dependência química até do próprio medicamento. Então, por isso que às vezes você, eu não tomei café hoje, por isso que eu estou com dor de cabeça. Não necessariamente a dependência da cafeína. A gente não encontra só no café, a gente encontra também a cafeína nas bebidas de cola, certo? Que eu não vou citar o nome, mas nas bebidas de cola a gente também tem aí esses produtos derivados das aminas, certo? Além das aminas, temos também as amidas, que são outras funções nitrogenadas. Vamos ver os conceitos das amidas. O conceito, vamos lá. As amidas, uma amida trata-se de compostos orgânicos que teoricamente são derivados de ácidos carboxílicos por meio da substituição da hidroxila. Saiu a hidroxila e colocou-se um radical NH2. Vou relembrar aqui a fórmula do ácido carboxílico. OH, certo? E as aminas, o que foi que aconteceu? Ocorreu a substituição. Saiu o OH e entrou o NH2. Isso daqui tudo, vou até apagar para eu mostrar isso tudo. Toda essa função aqui representa a amida. É muito fácil diferenciar a amina da amida. Na amida, viram a diferença aí? Nós temos oxigênio nas amidas. Nas aminas, não. A amina só aparece lá, NH2 ou NH, dependendo de quantos hidrogênios foram substituídos. Mas na amida aparece a carbonila, C-ONH2. Tudo isso representa a amida, certo? E a classificação? Pode ser uma amida simples, que o resto da cadeia está toda para cá, esse é o carbono 1 e está aqui, isso daqui representa a amida, certo? E ela pode ser N-monossubstituída. Aqui é que a gente vê um detalhe. Que é esse N-monossubstituída? Quer dizer que ocorreu a substituição de um hidrogênio aqui do nitrogênio. Então, por quê? Porque pode ter radical orgânico para cá. Então, a gente precisa informar onde está o radical metil, por exemplo. Se está no nitrogênio ou se está no resto da cadeia. Então, vai ser N-monossubstituída ou NN dissubstituída. O que foi que aconteceu? Foram substituídos os dois hidrogênios aqui do nitrogênio. A gente precisa informar que essa substituição é no nitrogênio. Nomenclatura das amidas: prefixo, infixo, mais a palavra amida. Então, o que nós temos aqui? Isso tudo representa amida. Esse aqui já é o primeiro carbono. Como só tem um carbono, tá aqui, ó, prefixo, met. Infixo, ligação simples. E amida, o nome do composto, metanamida. É esse o nome dele. Viram a diferença da amida para amina? Na amina é etil, metil, amina. A gente sempre vai ouvir o il. Nas amidas, não. É prefixo, infixo, mais amida. Então, assim ficou o nome do composto. Esse outro, por que é etanamida? Porque tem dois carbonos.
Então, prefixo para 2 carbonos, et. Só tem ligação simples aqui entre os carbonos, por isso que é an. E isso aqui é uma amida. Vou apagar aqui para vocês relembrarem. Tá aqui, ó. Isso é uma amida. Então, o nome do composto, etanamida. Certo, pessoal? Vamos ver como ficaria o nome desse composto. A gente precisa contar. 1, 2, 3. O prefixo para 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples. A gente está analisando isso aqui, ó, para saber se tem ligação simples, dupla ou tripla. Só tem ligação simples. Então, como só tem ligação simples, o infixo é an. E isso aqui representa uma amida. Isso aqui é amida. Então, junta com o nome do composto. Amida. Propanamida, porque tem 3 carbonos, só ligação simples e é uma amida. Certo, pessoal? Vamos ver mais agora, uns exemplos com a substituição no nitrogênio. Observem aqui. Estão vendo que tem cadeia para cá e cadeia para cá. Tá aqui a amida. A gente vai dizer que ocorreu uma substituição desse radical. Que radical é esse? Propil. E onde é que está o propil? No nitrogênio. Por isso que é N-propil. Eu preciso dizer que a substituição ocorreu no nitrogênio. E a cadeia principal é daqui da carbonila para trás. Então, a cadeia principal tem quantos carbonos? 2. Por isso que se chama etanamida, pela regra prefixo, infixo e o sufixo de amida. Parece que é complicado, mas não é. É só você fazer devagarzinho. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Essa parte aqui é a cadeia principal. Então, quer dizer que aqui foram substituições no nitrogênio. Qual é o nome desse radical? Metil. Esse radical está onde? No nitrogênio, então vai ser N-metil. Qual é o nome desse radical? Etil. Esse radical etil está onde? No nitrogênio também, por isso que ele é N-etil. Por ordem alfabética, N-etil, N-metil. Agora a gente vai ver o nome da parte principal, que é daqui da carbonila para trás. Então, tem 1, 2, 3. Propanamida. Essa é a nomenclatura desse composto. N-etil, N-metil, propanamida. Certo? Então, as aminas, só para recapitular, as aminas, a nomenclatura sempre vem com a palavra etil. Metil, etil, amina. Não aparece o N como aparece aqui nas amidas, no nome do composto, certo? Etil, metil, amina. Então, etil, fenil, amina. Só da gente ouvir, a gente sabe que é amina. Na amina não tem oxigênio, só tem o nitrogênio. A amida é diferente. Na amida tem a carbonila, que é o oxigênio ao carbono, e o NH2. Só que nesse NH2 ele pode ser substituído, esses 2 hidrogênios. Aí, se for substituído, se tiver radical no nitrogênio, a gente precisa dizer onde está o radical, se está no nitrogênio. Se for na cadeia principal, numera normalmente cadeia principal, partindo do carbono ali da carbonila. Então, se tiver uma ramificação ali, coloca o número da ramificação. Mas nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, as ramificações estão no nitrogênio, então eu preciso dizer que é no nitrogênio, por isso que está N-etil. Só de ouvir, já sei que o etil está no nitrogênio. N-metil, o metil está no nitrogênio. E a cadeia principal? Prefixo, infixo e amida, que é o sufixo. Então, o sufixo, observem aqui que nas aminas e nas amidas, o sufixo é o nome do composto todo, o nome da função. Sempre vai aparecer amina e sempre vai aparecer amida, diferentemente das oxigenadas, que a gente tinha só terminação no sufixo. Aqui não, tem o nome da função, então vai aparecer a palavra amida, certo?
Espero que vocês tenham compreendido. Vamos ver sempre, analisar sempre a diferença de uma para outra. Então, por isso que o nome do composto é esse aqui, N-etil, N-metilpropanamida. Então, o que nós temos também além das amidas? Não apenas além das amidas, nós precisamos compreender onde é que estão as amidas. A professora falou, mas onde é que estão as amidas? Como é que a gente sabe onde encontrar as amidas? A primeira amida, na verdade, o primeiro composto orgânico que foi encontrado em laboratório foi uma amida. Vocês já ouviram falar da história dos compostos orgânicos, que antes achavam que era feita somente feita pela força, que era a teoria da força vital, até que um químico encontrou, quase que sem querer, um composto orgânico, ele conseguiu produzir em laboratório. Esse composto orgânico é a amida. Essa amida é a ureia. Na verdade, o químico ele encontrou a ureia. Essa aqui é a fórmula da ureia. Ela é chamada é o que mais tem importância comercial. Ela é uma diamida, diamino de ácido carbônico. E essa ureia ela tem uma grande importância comercial e, além do mais, a gente consegue, digamos que assim, os animais, os seres humanos, a gente consegue produzir a ureia, liberar a ureia através da urina, porque a ureia é um sólido branco, cristalino, e a gente consegue liberar através da urina. E esse foi o primeiro composto produzido, o primeiro composto orgânico produzido em laboratório. Além do mais, ela é muito utilizada aqui, na fertilização, na fabricação de fertilizantes, para fazer adubos. Então, quando uma pessoa tem aí sua lavoura, não em quantidade pequena, mas uma quantidade muito grande para conseguir exportar todo o que eles estão cultivando, não dá para contar somente com a força da natureza, né, de somente tratar com a água. Então, às vezes, é necessário colocar fertilizantes. Então, as amidas, elas são utilizadas, nesse caso aqui a ureia, para a fabricação de fertilizantes, que é para conservar ali das lavouras, e também é utilizada na alimentação do gado, no estabilizador de explosivos, também em medicamentos, muitas utilidades das amidas. São esses medicamentos que a gente consegue produzir através dessa amida aqui, da própria ureia, que é esse composto aqui, são sedativos, são hipnóticos, ou seja, os compostos nitrogenados, a gente consegue produzir medicamentos muito fortes, porque eles atingem o sistema nervoso central. Quando a gente está com uma certa necessidade de alguns hormônios para tratar a depressão, para tratar a ansiedade, a gente utiliza medicamentos que tenham como base as funções nitrogenadas, principalmente as aminas e as amidas. Recapitulando, a amida sempre tem a carbonila, carbono, dupla ligação e o oxigênio. E o NH2, pode ser 1, pode ser 2, mas as aminas não têm o oxigênio, então é muito fácil de identificar. Se eu perguntasse para vocês que função é esse composto aqui, mesmo sem vocês saberem o nome, não precisa me dizer o nome, mas não sabendo o nome, só de olhar vocês já conseguem me dizer que esse composto é uma amida. A amida tem oxigênio, a amina não tem oxigênio. Certo, pessoal? A nomenclatura das aminas, metil, etilamina, sempre vocês vão ouvir o IL, porque é o nome do radical e a palavra amina. Na nomenclatura das amidas, é prefixo, infixo e a palavra amida, sempre no final. Certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, consigam diferenciar uma amida de outra amida, uma amina de uma amida, só de olhar, e consigam associar também a nomenclatura. Não se esqueçam que vocês precisam também compreender a classificação, tanto das aminas quanto das amidas, das duas.
a amida monossubstituída, dissubstituída, as aminas alifáticas, aromáticas, amina primária, secundária ou terciária, não existe amina quaternária. Por quê? Porque o nitrogênio só faz 3 ligações, então no máximo uma amina terciária. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.